O tema da nossa mensagem dessa noite é como ser cristão nos dias de hoje. O texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E eu quero, antes de iniciarmos a mensagem, a leitura bíblica, agradecer aos irmãos que estão nos assistindo, pedir a você que se inscreva no canal A Igreja Sem Paredes, tem que escrever toda essa expressão, A Igreja Sem Paredes, com S. Se inscrever no canal, por gentileza, deixe o seu like, compartilhe e ative o sininho da notificação e não desligue esta mensagem, este vídeo, antes do seu final. Nosso propósito não é fazer mensagem de TikTok, é uma mensagem para você aprender. Então diz assim o texto bíblico. 2 Timóteo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Algumas traduções dizem dias difíceis. Podeis assentar. Amados, nós estamos nesses últimos dias. E os dias são difíceis, sim. São muito difíceis. Eu lembro que há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, as pessoas já se escandalizavam com algumas transformações que a sociedade estava começando a passar por essas transformações. Só que isso veio numa velocidade espantosa durante todo esse tempo. Naquela época nós tínhamos o advento do rock, o rock and roll. O rock and roll não foi apenas uma música, um estilo musical, mas um estilo de vida, de reverência, um estilo de vida de desobediência, de rebeldia. Isso veio se agravando. Aí nós chegamos aqui no Brasil, na década de 60, aí nós temos a Jovem Guarda, que era uma reunião de artistas, cantores, cantoras, só que já começou-se aí a quebrar padrões de vestimenta, padrões de hábitos, de costumes que a sociedade brasileira tinha. E aí tirou-se o terno, né, que era muito comum, os jovens, as pessoas, né, os homens de modo geral, de terno, as mulheres sempre bem vestidas, enfim. E se fosse só uma mudança de vestuário, a gente ainda poderia dizer que estaria tudo bem. Mas aí veio os cabelos compridos para homens, e as calças bocas de sino, a calça jeans, enfim. E junto com isso veio uma série de novos hábitos, que não eram melhores que os anteriores. Por que não eram melhores? Porque ainda havia na sociedade brasileira um mínimo de respeito aos mais velhos, aos pais. E tudo isso foi trocado pela irreverência, foi trocado pela falsidade, por ilusões, pelas drogas, que ganharam um impulso muito grande, narrativas mentirosas, omissão da verdade. E nós vamos chegar nos dias de hoje com isso multiplicado por 1000 ou quem sabe até por 1 milhão. E em tudo isso, nós vemos sempre a negação de Cristo, a negação de tudo aquilo que se chama Deus. Aí dentro da cultura hippie, a gente vai ver a cruz de cabeça para baixo e quebrada, que é um símbolo que muitos jovens usaram nessa época e até hoje continuam usando. E ao longo de tudo isso, amados, o que a gente está vendo?
a gente está vendo a pavimentação de uma estrada para o reinado do anticristo. É uma preparação. As crianças são impedidas de dizer o seu verdadeiro sexo, porque não, isso vai se convencionar. Ela vai decidir. É uma coisa muito estranha, né? Muito estranha. Algo fisiológico, psicológico, algo que está na estrutura do ser humano. Isso hoje é banalizado. E a pessoa que não tem sexo, ou que muda o seu, ela perde a sua identidade. Não estou falando aqui contra os homossexuais, que, como pastor, eu tenho que pregar o amor de Deus por essas vidas. Agora, essa manipulação social, que só traz confusão na cabeça das pessoas, particularmente das crianças. A minha esposa é diretora de uma das maiores escolas aqui do município. E o que ela me conta, que ela passa com pais de alunos, é tudo muito difícil, irmãos. É tudo muito difícil. E por isso mesmo a Bíblia está nos dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E esses tempos trabalhosos, eles já chegaram. E como nós, cristãos, como nós, igreja do Senhor, vamos subsistir a tudo isso? O que é que nós vamos fazer? A ética cristã de princípios, de bons costumes, ela é relativizada. Sabe o que é você relativizar? É você chegar, por exemplo, você pega meio quilo de ouro, aí você pesa numa balança. Aí você diz, não, mas esse ouro aqui, ele não tem esse valor todo, porque aí se inventa um monte de desculpas para que o ouro, que é um metal que desde a sua descoberta / invenção na história da humanidade ele sempre teve valor, mas o homem ele vai achar uma maneira de desvalorizar o ouro. Assim é a ética cristã, assim são os valores cristãos. Quando se fala em moral, em bons costumes, não é discursinho à toa, não. É porque hoje, por exemplo, se busca justificar a entrada das drogas no meio de muitas famílias. E você vê pai junto com o filho, fumando maconha, cheirando cocaína, como se estivesse no maior barato da história. Isso é denegrir a família cristã, a família brasileira. Porque na formação da nacionalidade brasileira, os princípios cristãos são o alicerce, gente. Se nós perdermos isto, nós perderemos absolutamente tudo. Esquece o Brasil. Esquece a caminhada política brasileira. Esquece tudo. Não tem administração, não tem nada mais. Por quê? Porque você está permitindo que o alicerce do povo brasileiro não é que seja quebrado, seja destruído, inclusive por decisões judiciais absurdas. É assim que nós estamos passando. E curiosamente, queridos, essas coisas entram de forma
avassaladora, sabe aonde? Dentro das igrejas evangélicas. É uma vergonha, mas é uma realidade. Por conta de falsos líderes, por conta de conivência com o pecado, por conta de não buscar a fidelidade às Escrituras Sagradas, à Bíblia Sagrada. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui num culto de doutrina. E que doutrina nós estamos pregando? A doutrina bíblica. É a única doutrina que alicerça a vida do cristão, a vida do crente em Jesus Cristo. Não é ficar entregando recado, fazendo rodopio. As pessoas estão com 5, estão com 10, estão com 20 anos ou mais nas igrejas. E não sabem nem como fundamentar a sua própria família. Elas desconhecem. Sabe por que elas desconhecem? Porque algumas não querem aprender. E por outro lado, muitas lideranças que se dizem evangélicas não querem ensinar. E onde é que a gente vai parar, irmãos? Ainda nesse capítulo de 2 Timóteo, vou trocar aqui o microfone, 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, a partir do versículo 2, tá? Acompanhem comigo, por favor. Como sempre procuramos fazer, as nossas pregações são expositivas. Por que expositivas? Nós procuramos expor as Escrituras Sagradas aos irmãos. E não uma autoajuda, não um não sei o que lá, uma opinião pessoal do pastor ou de quem quer que seja. Aqui nesta igreja não funciona assim. É por isso que nós falamos, se você quer aprender da Bíblia, não desligue a sua internet. Assista o vídeo até o final. Se você quer brincar, quer pregaçãozinha de TikTok, aí o problema é seu. Nada contra nem a favor. Nós não fazemos assim. Então nós estamos com o texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler o versículo 2 em diante agora. Então observem, irmãos, o perfil das pessoas que nós temos que lidar no mundo, mas que isso também já está entrando em muitas das nossas igrejas. Porque haverá homens, diz o texto bíblico, amantes de si mesmos. O que são homens? Quando se dizem homens, né, no geral, homens e mulheres, amantes de si mesmo. O que é isso? São pessoas que se auto-idolatram, se acham melhores do que os outros. Continua o texto. Amantes de si mesmos, avarentos. O que é uma pessoa avarenta, irmãos? É aquela pessoa que tem amor ao dinheiro, aos bens materiais, e vem para a igreja só para receber bens materiais. Está no lugar errado. A igreja é para ensinar você a se conduzir dignamente como santo do Senhor, para que você vá para o céu. Essa é a tarefa da igreja. Então, quem veio aqui para buscar riqueza, não vamos orar pela riqueza de ninguém. Quer riqueza, vai trabalhar. Já falamos aqui dos vagabundos gospel. Bica na aba da mãe, na aba da avó, na aba de todo mundo e não trabalha. Ainda, avarentos presunçosos. Exatamente isso. A pessoa presunçosa. Soberbas. Soberbos, presunçosos é praticamente a mesma coisa. Porque acham que tem um rei na barriga, que o mundo gira em torno deles. Há pessoas que vêm para a igreja com a nítida intenção, e eu já falei isso aqui,
Ah, Deus hoje vai usar um irmão para falar comigo. É para isso que você vai no culto? Você vai no culto para cultuar a Deus junto com os teus irmãos. E naturalmente, por intermédio da mensagem bíblica, Deus sempre vai falar com você. Agora essa coisa de ter que ter um irmão, uma irmã profeta e não sei o que, para com essa bobeira. É hora de você crescer, é hora de você andar com Deus. Quer saber futuro? Vai na cartomante. Ainda, blasfemos. O que é blasfemo? É a pessoa que opera blasfêmia contra o Evangelho, contra Deus, contra as Escrituras. O que é blasfêmia, irmãos? Blasfêmia é simplesmente você desmerecer algo que é santo, que é sagrado. É você profanar aquilo que vem do trono, do coração de Deus para a igreja. Isso é blasfêmia. Então, há muitos blasfemos. Há muitos que estão fazendo stand-up gospel, evangélico, piadinhas com Jesus, com o Evangelho, com trechos da Bíblia Sagrada. Estão ganhando muito dinheiro. Mas tudo tem um final, irmãos. E para quem não sabe, vai haver sim um juízo final para os ímpios, aqueles que negaram a Jesus, e serão condenados. Agora, pasmem, porque é verdade bíblica. A igreja, todos nós, estaremos um dia perante o tribunal de Cristo. Nós, crentes, vamos responder perante o Senhor Jesus por tudo aquilo que fizemos e por tudo aquilo que nos omitimos, que deixamos de fazer de bem ao nosso próximo. Ainda, desobedientes a pais e mães, essa maldita irreverência que foi aprofundada nos anos 50 e 60 pela introdução do tal do rock and roll. Desobedientes a pais e mães. Você que é pai, você que é mãe, você se mata a vida toda pelo seu filho, pela sua filha. E o seu filho, a sua filha, é incapaz de reconhecer o teu esforço. Tudo que você passou é só cobrança, cobrança e cobrança. E muitos desses passam dos 50 até dos 60 e nunca trabalharam, sempre viveram às expensas ou do pai ou da mãe. Isso é uma vergonha. Que evangelho é esse? E está lá o seu pai, a sua mãe, às vezes a sua avó, velha, precisando de cuidados por conta de uma saúde fragilizada. Ainda assim, aquele filho vampiro, aquela filha vampira, está sugando a sua mãe, a sua avó. E isso acontece, irmãos, dentro das nossas igrejas evangélicas. Porque as pessoas não têm a menor noção do que seja uma família cristã, do que seja um lar cristão. É todo mundo passando pano. O filho apronta, a filha apronta. E todo mundo coitadinho, coitadinho. Que educação é essa? Educação de passação de pano. Aí fica um adulto, um homem velho, uma mulher velha com mais de 40 anos, que não sabe se defender, é inseguro. Aí fica com bengala. Estou com depressão, crise de ansiedade. Você está com crise de pustulice, porque você é uma pústula. Você nunca se mexeu, você nunca quis trabalhar. Você sempre sugou quem estava do teu lado, você nunca ajudou. E a igreja está cheia de vampiros assim, vampiros gospel, que não fazem nada para ajudar na igreja, não querem fazer um evangelismo, não se dispõem a fazer uma visita, não querem nem aprender a Bíblia, porque nem a Bíblia trazem para a igreja, vem com o celular.
Aí a desculpa da Bíblia de celular, aí está lá no zap durante o culto. Nem cultuar o Senhor por 1, 2 horas você consegue. Agora, se for um show do sertanejo lá, teu cantorzinho predileto que te ensina a beber, que te instiga a beber, a ficar na noite, você que é moça, você já viu a tua reputação? Como é que está toda destruída, moça? Você jovem, fica na balada aí na mão de homem para tudo quanto é lado. Você não tem vergonha não? Já pegou até doença venérea? É assim, irmãos. Isso está acontecendo dentro das nossas igrejas. E até quando vai ser assim? Até quando vai ser assim? O nome disso chama-se conivência. Conivência de muitos pais, de muitas mães. Conivência de muitos pastores, que não tem autoridade de Deus. Só sabe botar gravata italiana, terno não sei o que lá, óculos de marca tal, de grife. Mas é como Jesus diz, é um cego guiando outro cego. Continuando, desobedientes a pais e mães, ingratos. Ingratos. Observe, irmãos, as pessoas vão para a beira da praia e ficam agradecendo o universo. Mas o infeliz ou a infeliz é incapaz de chegar para sua mãe, para o seu pai, dar um abraço e dizer, pelo menos isso, obrigado minha mãe, por pelo menos ter me colocado no mundo. O viver é um privilégio, gente. E esse privilégio aumenta quando você pode viver na presença de Jesus Cristo. Mas as pessoas não valorizam isso. Ingratos, profanos. Já falei aqui, quando falei sobre blasfêmia, sem afeto natural, sem afeição. Essa pessoa não gosta de ninguém. Ela até abraça, até dá aquele beijo seco, beijo de mariposa, mas não nutre sentimento nenhum pelo seu próximo, pelo seu irmão, nem pela sua parentela, nem pela sua família. Irreconciliáveis. Irmãos, isso aqui é muito grave. Sabe o que é irreconciliável? É que é uma pessoa que não perdoa nunca. É uma pessoa que não tem reconciliação. Havia uma discussão, havia uma questão qualquer, essa pessoa não tem um mínimo de humildade para se achegar ao outro e perdoar e dizer, até mesmo pedir perdão. Eu estava errado, me perdoa. Irreconciliáveis. Eu pergunto, o que uma pessoa dessa está fazendo dentro da igreja, hein? Tá aqui, o que é isso aqui? Tá de corpo presente só? A alma está lá do outro lado da rua? Como é que é isso? Irmãos, o evangelho é para ser vivido. Não é para teoria, não. Evangelho é prático. É vida prática cristã. Muita gente aí está cheio de curso, de seminário, e fez pós-doutorado na Europa. O diabo com o teu pós-doutorado. Você tem que ter as virtudes de Jesus Cristo no teu caráter, na tua vida, na tua alma. A prática da vida cristã. É para isso que nós estamos aqui, como igreja, num culto de doutrina, para aprendermos a sermos crentes. Ninguém aqui está brincando com ninguém. Para o diabo, para quem já vai desligar o vídeo, desliga mesmo. Para o diabo, para quem não vem, porque sabe que é culto de doutrina, mas não quer aprender, quer só profecia, de coisa de bênção. Isso não é evangelho, meus irmãos. Vamos acordar. Evangelho é para levar a pessoa para o céu. Tudo que não leva a pessoa para o céu não é evangelho. Pode chamar de qualquer coisa, seita,
uma ordem secreta qualquer, mas o Evangelho de Jesus Cristo, o propósito dele é te levar para o céu. Além de irreconciliáveis, caluniadores, o que é isso? Falam mentira das outras pessoas. Incontinentes. Sabe o que é uma pessoa incontinente, irmão? Alguém já viu incontinência urinária? Já ouviu essa expressão? É a pessoa que não consegue segurar o pipi por algum problema no seu aparelho urinário, enfim. Só que aqui a Bíblia está falando de incontinente. É a pessoa que não tem controle de si mesmo. Não tem controle de si mesmo. Não tem controle quando vai beber, não tem controle quando vai para farra, não tem controle de ser uma pessoa minimamente educada para tratar o seu próximo ou alguém mais velho. Isso é incontinente. Agora, o Espírito Santo, lá em Gálatas, falamos isso essa semana, no fruto do Espírito Santo existe domínio próprio. O Espírito Santo nos ajuda a nós nos controlarmos com relação à comida, à bebida, a qualquer tipo de vício. E vocês acham que param por aí as características desses últimos tempos que as pessoas estão manifestando? Olha a próxima: cruéis. Você sabe o que é uma pessoa cruel, irmão? Uma pessoa cruel, a palavra parece que é simplesinha, né? Uma crueldade. A pessoa cruel é aquela que sente prazer em fazer maldade com os outros. Isso é uma pessoa cruel. Sem amor para com os bons. Ou seja, uma determinada pessoa faz uma bondade para ela, mas ela não tem um mínimo de reconhecimento, de amor, de gratidão, de nada. Isso existe ou não existe na sociedade, irmão? Será que existe dentro das nossas famílias? Fica a interrogação para você responder para você mesmo. Versículo 4: traidores. O que é traidor? É o que trai, o que é desleal. E o Evangelho, irmãos, ele está apontando isso aqui, sabe para quê? Para a gente ir na direção contrária. Se tem o desleal, nós cristãos vamos ser leais. Se tem alguém que trai, nós não vamos trair. Não vamos trair o nosso cônjuge, as mulheres, os seus maridos, seus namorados. Os homens não vão trair as suas esposas, namoradas, noivas. Não traia o seu amigo, não traia a sua amizade. Isso é muito importante, irmãos. Porque quem começa um namoro visando o casamento, e todo namoro deve visar o casamento, neste namoro tem que surgir amizade entre o casal. Obstinados. Isso é outra coisa. Sabe o que é uma pessoa obstinada? É exatamente aquilo do fim justifica os meios. Os fins justificam os meios. Ou seja, eu tenho um objetivo na minha vida. E eu vou cumprir esse objetivo. Custe o que custar. Vou passar por cima de todo mundo. Vou quebrar a ética moral. Vou quebrar os princípios bíblicos. Mas eu quero o meu objetivo. Porque eu estou obstinado. Isso é muito grave, irmãos. Você ser determinado, perseverante, persistente, resiliente, é uma coisa. Obstinado é outra coisa. É cegueira. Lembra de uma expressão que tinha um programa de televisão há muitos anos que o apresentador dizia: eu não estou vendo ninguém na minha frente. Pois é, o obstinado é exatamente assim. Ele passa o trator em cima de qualquer pessoa. Se precisar até da própria mãe, do próprio pai.
orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. O que é piedade? Piedade é andar conforme a Bíblia. Piedade é andar conforme uma pessoa cristã deve andar. Isso, na linguagem bíblica, significa piedade. Mas negando a eficácia dela, ou seja, tem aparência de cristão, mas nega a própria fé. Destes, diz Paulo a Timóteo, afasta-te. Vou repetir. Pessoas com esse perfil, se afaste delas. E observe uma coisa curiosa. A fé cristã, ela é individual. Deus trata com cada um de nós, Ah, mas eu confio muito na fé da minha mãe, porque ela é uma mulher de oração, e eu sei que ela ora por mim. A fé da sua mãe não te leva para o céu. O que te leva para o céu é a tua fé em Jesus Cristo. Tá? Então, observem bem isso, queridos. Porque desse tipo de pessoa, a Bíblia nos ensina que nós devemos nos afastar delas. Agora, olha só. Sabia que há pessoas, e a Bíblia aqui vai falar especificamente de mulheres, não são todas, é um pequeno grupo. Há mulheres que aparentemente clamam por ajuda, mas não querem nada com o Evangelho. Até frequentam a igreja, até recebem visita na sua casa, mas não querem nada com o Evangelho. Observe isso aqui, a partir do versículo 6 até o 9, mesmo capítulo, tá? Versículo 6 diz assim, ó: porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias. O que é nécia? Mulher nécia, incompetente, estúpida, inconsequente. Isso eu peguei do dicionário Aurélio, tá, irmãos? Não estou dizendo que toda mulher é nécia, não. Eu estou falando a tradução. Então, sim, esses tipos de pessoas, homens e mulheres, se introduzem pelas casas e levam cativas, ou seja, escravas, mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Concupiscência é o desejo carnal irrefreável. Você não pode frear, não consegue. Não pode porque não quer, claro. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então observem só. Imagina aí um grupo de mulheres nesse perfil aqui, nécias, tá? E essas pessoas com esse perfil blasfemo, avarento, etc, que a gente leu aqui detalhadamente, algumas vezes esse tipo de gente vão para a casa dessas mulheres, só que elas estão cheias de pecados. Então, aparentemente, é como se dissesse: irmão, vá lá em casa fazer uma visita. Mas não é só uma visita muitas vezes. E eu já tenho conhecido obreiros que caíram nessa esparrela. Então, essas mulheres, aparentemente, elas demonstram querer aprender sobre o Evangelho. Demonstram. Mas na prática, elas não querem aprender. Como diz aqui a Bíblia, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E quem é a verdade é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, queridos, vejam que esses perfis de pessoas estão muito mais próximas de nós do que a gente imagina. O grosso realmente está no mundo, porque o mundo não tem eira nem beira, não tem referência, vale tudo, e vamos embora, que é assim que é o mundo mesmo. Agora, alguns se introduzem nas igrejas, têm aparência de piedade,
terninho, gravatinha, Pai do Senhor, cabelinho cortado, tinha barbão, aí raspou. Mas o coração está longe de Jesus. Está cheio disso aqui. Entende, queridos? E por que é importante nós sabermos essas coisas, irmãos? Isso aqui é uma palavra preventiva. Sabe o que é prevenção? Então, para você se prevenir, para você não cair nesse tipo de esparrela. Esparrela é uma armadilha para pegar passarinho, que a gente faz na floresta, na selva. Então nós precisamos saber com quem estamos andando e ter cuidado, tá? No versículo 9 do mesmo capítulo diz: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Isso é uma coisa recorrente, vira e mexe, está se repetindo. E observem que Jesus, ele nos alerta falando sobre o joio e o trigo. E não é para tirar o joio agora, deixa crescer tudo junto. No dia da colheita vai ser separado. E muita gente vai ter surpresa. O dia dessa colheita é o dia do arrebatamento da igreja. Nós temos que nos preparar sim, manter a nossa vida no altar de Deus. E lembra, o tema da nossa mensagem, como ser cristão hoje. Então vamos ver, o que nós devemos fazer diante desse quadro. Ainda no mesmo capítulo, versículo 10, Paulo fala para Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Nós estamos num culto de doutrina, estamos ensinando a Bíblia. Esta é a doutrina. Roupa, cabelo, bigode, isso não é doutrina. Isso são usos e costumes. Tá? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Isso é muito lindo, irmãos. À medida que nós vamos amadurecendo na fé, aonde quer que a gente vá, seja na igreja, na nossa casa, no trabalho, na rua, na faculdade, nós temos que ser um exemplo para todos aqueles que estão em volta de nós. E Paulo, na autoridade que Deus lhe concedia, ele dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E você pode dizer isso? Você poderia dizer isso para alguém? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso sabe o que é, meus irmãos? Isso é intimidade com Deus. Isso é vida com Deus. É o que nós temos que ter. Vamos prestar atenção aqui, por gentileza. Então, minha doutrina, diz o apóstolo Paulo, modo de viver, intenção, fé, longanimidade. Paulo sabia ter paciência, sabia perdoar, sabia entender as falhas das pessoas. A gente cobra muito de todo mundo, mas a gente não cobra da gente mesmo. E nós temos que sempre, queridos, fazer um autoexame. Como é que está a nossa vida cristã? Nossa vida está realmente no altar de Deus? Ou estamos somente sendo crentes nominais? Amor, paciência. E aqui Paulo fala em perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, diz o apóstolo Paulo, e o Senhor de todas me livrou. Agora, observem a realidade do Evangelho, tá? Para aqueles que pregam o falso Evangelho do pare de sofrer. Versículo 12, acompanhe na sua Bíblia, por favor. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, quem quer viver piamente, fielmente o Evangelho, viver a vida cristã em fidelidade a Cristo, vai padecer perseguição.
E você está preparado para isso? Ah, pastor, mas então o evangelho é assim, acho que eu vou me retirar. Não retira não. Porque a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Fica e aprenda com o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é o nosso grande professor, é o nosso grande ensinador, é o grande consolador. Conforta a nossa alma nos momentos mais difíceis. É o Espírito Santo de Deus. Então fique no Evangelho. Agora, seja um homem, seja uma mulher de valor. Perseguições, aflições, tristezas, angústias, tudo isso faz parte. Pastor, eu posso entrar em depressão? Não vá por esse caminho. A depressão entra quem quer entrar, principalmente quem é cristão verdadeiro. Como assim, pastor? Porque nós temos as armas no próprio Evangelho. Você precisa conhecer mais o Deus que você serve, o Deus que te conforta, que te consola, que te ampara, que jamais se aparta de ti. Você precisa conhecer Jesus. Por isso eu falo sempre aqui, não adianta você viver com a fé de outras pessoas, por mais que você goste delas. E ainda, também no versículo 13, mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Isso aqui é um conforto para a gente. Por quê? A gente leu nesses versículos aqui iniciais, do 2 até o 6, um perfil carregado de qualidades terríveis, de pessoas terríveis. E parece que só existe isso. Não. A maioria do povo de Deus é povo abençoado. Esses são infiltrados. Infiltrados. A maioria dos irmãos da tua igreja são bênção. Sim. E você, sendo uma referência em Cristo, você pode ajudar muito dos seus irmãos a melhorarem as suas vidas. Ah, pastor, na minha igreja eu tenho um irmão que é desonesto. Ensina ele a ser honesto. Senta com ele, ora com ele. É que todos nós, irmãos, a gente é engenheiro, de um modo geral, né? Isso é característica do ser humano. É engenheiro de obra pronta. Como assim? Todo mundo quer chegar já no prédio, mobiliado, com ar-condicionado, piscina, vaga na garagem, um monte de coisa. A gente quer tudo pronto. Só que no Evangelho, nós construímos, irmãos. Então, pegar um tijolo, assentar aquele tijolo com cimento, fazer virar um concreto, isso tudo é trabalhoso, mas faz parte da nossa vida cristã. Assim nós devemos começar a fazer aonde? Na nossa própria casa. Não se desespere, construa a sua casa. Mas pastor, sou eu sozinha. É você, minha irmã, sozinha? Construa sozinha. Mas lembra, você não está sozinha, o Senhor está contigo. É você, meu irmão, está se sentindo só? Construa. Construa. E aí, a gente começa, na medida em que a gente vai convivendo com Jesus, a mudar certos conceitos. Por exemplo, felicidade. A nossa felicidade, nós como cristãos, é ter o prazer de conviver com Jesus todos os dias da nossa vida. Não há dinheiro que pague isso, irmão. Quando eu estava em trevas, eu vivia cercado por demônios. Eu consultava demônios. A sabedoria para a minha vida vinha por intermédio de demônios. Até que Cristo me libertou. E a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O crente
em Jesus Cristo, aquela alma que se converteu a Jesus, ele é, antes de tudo, liberto. É por isso que não fazemos aqui culto de libertação para crente. Porque se o crente não é liberto, ele não é salvo. É simples. Ou vocês acham que o poder de Jesus é limitado, é restrito? Ele dá uma salvadinha de leve e deixa o crente cheio de demônio? Claro que não. A obra do Senhor é completa. É igual, irmãos, se fazerem orações por quebra de maldição na vida de crente. A partir do momento que uma pessoa se converteu a Jesus, todo o seu passado foi lançado no mar do esquecimento. Acabou. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então por que eu vou fazer oração por quebra de maldição na vida de um crente? Só tem uma razão. Eu dizer assim, se eu me achar muito soberbo, como esse daqui que a gente acabou de ler, e dizer assim: Jesus, seu sacrifício na cruz foi incompleto. Agora, a minha oração, eu vou quebrar a maldição do crente fulano de tal. Isso é pecado, irmãos. Isso é blasfêmia. Isso é profanar o que é santo. Se você é salvo, você é liberto. Se você não está liberto, é porque você não foi salvo. Não é salvo, porque a obra do Senhor é completa. E quando o diabo incute isso na vida de muitos crentes, ele amarra uma corrente no pé e aquele crente nunca vai crescer. Vai ter sempre uma vida espiritual minguada, rarefeita, pobre, fraca. E é isso que Satanás quer. Por isso, o culto de doutrina, conforme estamos fazendo aqui, é para ensinar Bíblia para a igreja. Aliás, no meu entendimento, todo culto ao Senhor, uma vez que tem a pregação da palavra, é culto de doutrina. Porque é a doutrina bíblica que vai ser passada. E não entregação de recado, saber número de CPF, de PASEP, saber endereço de crente. Isso é adivinhação. Isso, de repente, você consegue até com muito mais facilidade lá na tenda do Zé Pilintra, ou de qualquer outro demônio. Mas na igreja do Senhor Jesus Cristo, não é para esse tipo de besteira. Estão entendendo até aqui, queridos? Amém? Agora o versículo 14, ainda no 13, tá? Então, respondendo àqueles que ficaram apreensivos com a qualificação de tanta gente ruim, né? E algumas dessas, infelizmente, fazendo parte de algumas igrejas. Então o versículo 13 diz: mas os homens maus enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então, queridos, Deus é justo, tá? E para essas pessoas que tentam fazer o cristão de bobo, que tentam enganar, lideranças que não deveriam estar nos púlpitos das igrejas, algumas, mas que usurpam e ensinam doutrinas de demônios, doutrinas contrárias à Bíblia Sagrada. O que a Bíblia fala sobre essas pessoas? Os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, eles acabam provando do próprio veneno. E no versículo 14, então, que eu tinha citado: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Queridos, todos os ensinamentos bíblicos que vocês têm aprendido, coloquem em prática, pelo amor de Deus. Vivam a palavra de Deus. Não sejam teóricos da fé.
aquele que às vezes até conhece bem a Bíblia, você manda ele abrir um livro da Bíblia, vê uma referência bíblica qualquer, ele abre rapidinho e se gloria disso, só que ele não vive. Ele até conhece, mas não coloca em prática. Então, vamos devagar. A vida cristã é uma grande maratona. São 42 quilômetros. Não adianta sair correndo desesperadamente. Vamos devagar. Agora tenha humildade. Durante esses 42 quilômetros, nós vamos estar sempre aprendendo. Aprendendo direto com Deus, aprendendo pela palavra de Deus, aprendendo com os nossos irmãos como igreja do Senhor. Tá? E como conclusão, nós seremos sim bons cristãos. Como ser cristão hoje é o nosso tema? Seremos bons cristãos se perseverarmos em conhecer e praticar a Bíblia Sagrada. É o que eu acabei de falar. E aí, o finalzinho do capítulo 3, versículos 16 e 17, acompanhem comigo, diz assim, ó: toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E para quê, pastor? Alguém pode perguntar. O versículo 17 responde: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Não existe fé cristã sem Bíblia. Não existe. Estude a Bíblia, pratique a Bíblia. É a única forma, irmãos, de nós vencermos este mundo louco, este mundo desmiolado, no qual estamos inseridos. Mas estamos inseridos por pouco tempo, porque no abrir e fechar de olhos, daqui a pouco haverá o arrebatamento da igreja, que é o sonho, o desejo maior do coração de qualquer cristão. E aí sim, iremos morar para sempre com Jesus na Nova Jerusalém, na Canaã Celestial. Vamos nos colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus.